Então, muito boa tarde, amigos e camaradas. Esta iniciativa que as comissões de freguesia aqui do Feijó e do Laranjeiro fazem é um exemplo de como nós lidamos de forma diferente com a situação do país. Lidamos a vir à rua a dizer o que é que pensamos sobre os problemas e quais são as propostas e os caminhos que temos para os resolver. Não são caminhos fáceis nos tempos em que estamos vivendo, ao contrário do que eles dizem, que anunciaram que a gente no final do mês de maio estaríamos de novo numa situação de progresso, desenvolvimento económico do país. A verdade, aquilo que nós vemos é que se mantêm os mesmos problemas e agravados, e enquanto se mantiver esta política nós vamos manter num caminho de exploração intensificada dos trabalhadores, de aumento da degradação das condições de vida da esmagadora maioria da população e de lucros, e a acumulação de lucros e de escândalos por parte do grande capital. Este podia ser o retrato em definitivo da situação do país. Se olharmos hoje, andamos todos a ser massacrados, consumidos com estas notícias sobre o BES, sobre o Banco Espírito Santo, um dos paradigmas do capitalismo e da finança e da alta finança no nosso país. É importante dizer que este banco e estes banqueiros foram daqueles que foram nacionalizados e que depois, com a mão daqueles que têm estado a governar o nosso país há 36 anos para cá, lhes foi dada a hipótese de retomarem os bancos para voltarem a fazer exatamente o mesmo que fizeram antes do 25 de Abril. E sempre o mesmo. Viverem à conta do produto do trabalho da esmagadora maioria da população, da especulação financeira, das benesses do poder político e dos roubos e do conjunto de maningâncias que estão hoje patentes. Se olharmos, estes senhores que defendem esta situação dizem que isto é um mercado, a livre economia, que há que dar expansão a isto. Mas o resultado puro e duro desta situação é que o Estado português teve que intervir não só no BES, teve que intervir no BANIF, no BIC, no BCP, no BPN, no Banco de Negócios, e quando dizemos o Estado devemos dizer quem? Ou seja, fomos nós que tivemos que intervir ao longo destes anos, destes 3 últimos anos, com os nossos sacrifícios, com o roubo nos nossos salários e nos nossos direitos, tivemos que socorrer esses bancos para eles continuarem a existir, para continuarem a explorar-nos, para continuarem a manter os seus privilégios e os seus lucros. Devem ser elementos para promover o desenvolvimento económico e o progresso económico e social do país. E quando falamos disto, podíamos falar destes senhores que advogam que deve ser a livre concorrência, proibiram a CP de concorrer à travessia ferroviária da ponte. A primeira coisa que se põe é que, se era livre concorrência, devia ganhar aquela empresa que oferecesse as melhores condições possíveis para prestar aquele serviço. No caso, a empresa que apresentava as melhores condições era a CP, empresa pública. Os preços dos bilhetes eram mais baratos, o sítio onde o Estado tinha que pôr dinheiro era menos no projeto apresentado para a CP, mas foi proibida de concorrer. Ao fazê-lo, eles fazem um crime económico e um crime político. Um crime económico e político que vamos ser nós a pagar. E pagamos de forma fácil e simples de explicar. Os preços são mais caros, é mais difícil o acesso ao transporte e o Estado ainda teve que entrar com dinheiro com isso. Em cima de uma estrutura que é pública, que está paga e repaga e que devia de ser posta ao serviço das populações. Este é um exemplo. Mas também podíamos, e mete lá mais dinheiro para os bolsos dos mesmos do costume. E os mesmos do costume são o Grupo Barraqueiro, são os Teixeiras do Arte, são o conjunto de empresas que tomaram conta deste negócio. E os prejudicados são aqueles que são sempre também os mesmos do costume enquanto esta política existir, que são a esmagadora maioria do povo português, ou seja, os trabalhadores, os reformados, as populações que estão a sustentar isso. Dizem eles, e estão aí com uma campanha enormíssima visando a entrega de tudo o que resta de setor público na área dos transportes aos privados, até dizem, para nos enganar a todos, que fizeram uma consulta que baseava-se nisto. Lá ver, qualquer um de nós já fez, para resolver um problema em sua casa, procurar arranjar quem é que lhe faz o melhor serviço, ou seja, quem é que lhe pinta a casa, quem é que lhe arranja isto, ao preço mais barato. Mas não vamos nunca, de certeza, contratar ninguém dizendo, diga-me lá como é que você quer cá vir fazer isto, porque isso significa dizer, diga lá você o preço mais alto que eu me vou encarregar de pagar.
Estes senhores que estão à frente dos destinos do país, foi isto exatamente que fizeram em relação a qualquer uma das empresas públicas, quer sejam da área metropolitana de Lisboa e que afetam diretamente aqui a população do Concelho de Almada, como a Transtejo, ou a do Barreiro, como a Solflusa, ou a Carris e o Metro, que uma boa parte dos almadenses têm que se deslocar nem se para irem para os seus locais de trabalho na outra margem. O que lhes fizeram foi perguntar: digam lá como é que vocês querem tomar conta destas empresas, digam lá se querem ficar com as dívidas que as empresas têm, digam lá como é que é, o que é que querem fazer e quais são as condições que nos impõem. Logo, isto aqui não há nenhuma questão sequer de respeito pela livre concorrência. O que se trata é de garantir um negócio para estas pessoas, de lhes pôr na mão um instrumento fundamental ao funcionamento das sociedades, como é os transportes públicos, para nos obrigar a todos a pagar mais num futuro imediato. Mas podíamos olhar também para o problema das TSTs. A TST é originária da Rodoviária Nacional, que esta política de direita e estes partidos de direita lançaram como campanha de mistificação junto à opinião pública, apelidando de roubalheira nacional, até levarem à privatização. O que eles fizeram foi dizer que se isto fosse privatizado ia ser melhor os transportes, ia ser mais baratos, íamos ter mais transportes. A realidade encarrega-se muito facilmente de dizer que nós, infelizmente, nós, PCP, nós os trabalhadores, nós a maioria do povo, tínhamos razão, isto ia ser pior. Nós hoje pagamos mais, temos menos transportes públicos e estamos mais dependentes destes senhores. Estes senhores que são simultaneamente os donos dos TSTs, mas são sócios também do Grupo Barraqueiro, que tem aqui um conjunto grande de empresas, ou seja, como seja a Fertagos, o Metro Sul do Tejo, a Rodoviária de Lisboa, a Isidoro de Duarte, esta gente toda. E quem está sempre por trás disto? Os grupos económicos e financeiros, os banqueiros, os Melos, o Espírito Santo, este grupo de capitalistas, são esses interesses que estão aqui por trás. E é contra isto que nós temos que lutar. Sabemos que este é um caminho difícil, é um caminho que uma boa parte dos amigos dizem, mas contra um poder tão grande, como é que é possível conseguir resolver isto? Nós achamos que há um caminho que é a luta e a intensificação da luta dos trabalhadores, das populações, que demonstraram sempre ao longo da vida que este é o único caminho para nós termos direitos. Não há hoje subsídio de férias, que ainda se mantém, desde que foram privatizados 17%, a favor de quem estão os lucros destas empresas, estão a favor dos bolsos dos capitalistas que são donos dela. Mas olhemos, por exemplo, para a EDP, olhemos para os telefones, para a PT, olhemos para o que quisermos olhar, tudo empresas altamente lucrativas, todas elas foram para a mão do capital, ou seja, foi entregue de mão beijada ao capital, a preço de saldo, um conjunto de instrumentos económicos determinantes para o funcionamento do país e simultaneamente entregues para o grande capital de mão beijada, grandes massas monetárias, muito dinheiro, muitos lucros que estão a favor dos seus rendimentos. Nós achamos que há um caminho para resolver isto, que é este, o da luta, o da ruptura com a política direita. E a ruptura com a política direita significa para nós 4 ou 5 coisas fundamentais. E a primeira que significa é que temos que renegociar as condições da nossa dívida. E temos que renegociá-la a favor dos interesses da esmagadora maioria do povo e do país. Ou seja, pagar menos juros, pagar mais dilatadamente no tempo, e haver até partes que de todos são impagáveis, que são imorais e injustas. Dir-nos-ão eles, os siameses dos 39 anos da política direita, que são o PS, o PSD e o CDS, porque ambos os três defendem o mesmo. Defendem que a gente deve pagar tudo o que os capitalistas exigirem e deve-se exigir ao povo português e aos trabalhadores que cedam tudo o que são os seus direitos e os seus salários e o agravamento das suas condições de vida. Nós recusamos isto. Existe o país, existem trabalhadores, existe o nosso povo e é a favor deles que se deve desenvolver esta política. Logo, passado a melhorar as suas condições de vida como resultado do 25 de Abril. Já tinha sido criado o salário mínimo nacional. Pela primeira vez no nosso país, passou nesse ano toda a gente a ter direito a férias e a direito a subsídio de Natal. Isso é o que o país precisa. E isso provocou desenvolvimento da atividade económica, promoveu a alegria, promoveu a falta de enfermeiros. Sim, há. Mas então, por que razão é que centenas de jovens portugueses, médicos e enfermeiros formados são obrigados a terem que recorrer à imigração como solução para
prestarem aquilo que podem prestar à sociedade, que é pôr ao serviço da sociedade os seus conhecimentos. Por causa desta política, por causa daquilo que este Primeiro-Ministro disse, os portugueses, os jovens portugueses têm que estar habituados a emigrar. Nós aquilo que achamos é que para a solução dos problemas do país não é preciso os portugueses emigrar, é preciso correr com este governo, com esta política, voltar aos caminhos que o 25 de Abril fez. E uma palavra de alerta que fica aqui, sobre os siameses do Partido Socialista, que agora aparece o António Costa e aparece aí o Seguro. Cada um deles prometendo coisas diferentes, mas é importante percebermos uma coisa todos e estarmos alerta para isso. Algum deles diz que quer romper com a política direita no nosso país? Algum deles diz que quer renegociar taxativamente a dívida? Não. Que eles todos dizem e comprometeram-se por escrito, e qualquer um destes dois cavalheiros continua a dizer, é que o pacto orçamental quer isto dizer: as condições que os grandes capitalistas europeus impuseram de sacrifício ao nosso povo são para se manter. Nós não estamos de acordo com isso. Eles estão e mentem quando dizem, eu se ganhar vou repor. Não vai repor nada porque ele está de acordo com isto. Amanhã, quando lá chegar, vai fazer exatamente o que o Passos Coelho fez, que antes das eleições, para enganar o povo português, disse, tocar nas pensões e reformas, nem pensar. O resultado foi, logo no primeiro ano, cortou, não as pagou. E o que estes preparam é para fazer o mesmo. É contra isto que nós estamos. E é contra este mar de opiniões difíceis de vencer, porque a comunicação social não as demonstra e não dá evidência à verdade, porque também não pode dar. Se nós olharmos quem são os donos dos grupos económicos da comunicação social, percebemos que é impossível dar. Acham que o Belmiro de Azevedo vai permitir que os jornais e os meios de comunicação social que é dono vão dizer que ele é o responsável pela desgraça dos trabalhadores do continente? Nunca. O que vão dizer é que ele disse que o trabalhador do continente ganhará como um trabalhador de qualquer supermercado na Alemanha quando trabalhar como ele. A verdade é que trabalha como ele, vende produtos como ele. E nós pagamos o mesmo preço e ganhamos muito menos que ele. O que significa é que o Sr. Belmiro de Azevedo tem mais lucros que esse capitalista e por isso é que mantém a terceira posição, ontem mesmo anunciada, dos capitalistas mais ricos do país, ou o homem do Jerónimo Martins, ou o Amorim. Todos eles vivem parasitando à conta disto. Mas não temos medo de mostrar o nosso trabalho e a nossa capacidade para resolver isso sempre, sabendo que é com a população da Almada que nós vamos ter que resolver os problemas da Almada. É com a sua luta, com a sua coragem. É com a sua luta e com a sua coragem que vamos exigir que esta TST não mantenha estes cortes nas carreiras, que não falhe as carreiras que, apesar de estarem agendadas para se fazer, não se realizam. E é isso que tem que ser a população a afrontar-se e a lutar contra isto. Como sabemos que aquilo que têm de intenção de fazer em relação à Transtege e à Soflusa, que é de privatizar para aumentar os preços e ainda para cortar mais carreiras, só não será possível se nós nos atravessarmos e contra ela lutarmos. Como com tudo aquilo que fizeram de negativo, nós temos que nos atravessar na luta para que tal seja derrotado, para que tal seja invertido e que tal é possível. E a vida tem-o demonstrado ao longo do tempo. Por muito que difícil que as coisas sejam, a razão está do nosso lado. Por mais difícil que isto seja, é pela luta que vamos conseguir. Deixando-vos também um convite. Este ano, como dá muitos anos para cá, desde 1976, vamos realizar de novo a nossa Festa do Avante. Ela será realizada ali na Quinta da Atalaia, num terreno que é nosso, ao qual convidamos aqueles que nunca foram, que vejam como somos, como funcionamos, como queremos que as coisas funcionem e no qual vão-vos sentir e vos convidamos a sentir como bem e a poderem desfrutar da maior iniciativa política e cultural realizada neste país e só possível realizar por a forma como é organizada, com uma imensa participação voluntária, militante, dos comunistas e muitos amigos dos comunistas que a constroem, que a realizam, que a efetuam para desfrute da esmagadora maioria da população e do povo português que ela vai. Algum dos presentes quer colocar alguma questão? Faça favor. Colocar uma questão. Eu gostava de ver três parvoíces que escrevi. Eu não sou poeta.
há alguns tempos atrás. E vou começar por dizer-vos a todos: quem tem coragem, luta. Os cobardes, acomodam-se. E ainda ficam bem vistos. Os outros cobardes, claro. Se a vida nos conduz para aquilo que não queremos ser, já nada nos seduz naquilo que vamos viver. Sei que sou um idiota. Sempre fui, sempre o serei. Mas jamais a indignidade algum dia alcançarei. Força, camarada. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Já agora a título de exemplo, porque acabei de receber essa informação, só para vos dar uma ajuda, será possível derrotar este governo e a sua política de direita e construirmos uma solução patriótica e de esquerda para o nosso país e para o nosso povo. Vivam os trabalhadores, viva a população em luta contra a política. Então, peço desculpa, mas pelos vistos antecipei-me. O Mar Sul que existe aqui assim na nossa península, em Setúbal, que envolve os novos concelhos e que nos últimos 3 anos teve de lucro mais de 5 milhões de euros de lucro, que tem perspectivado lucros ainda a crescerem, função de que hoje é capaz de, a partir do gás, produzir energia elétrica que permite não só manter o nível de desenvolvimento e de investimento da empresa, como ter condições para reduzir os custos sob a tarifa que todos pagamos. É isto na nossa perspectiva. Na perspectiva deles não. Isto deve ser para aumentar os dividendos a distribuir para os futuros acionistas. Mas olhemos para as consequências disto do lixo mais fundas. Hoje, a esmagadora maioria das câmaras, os trabalhadores que vão para a reforma não podem ser substituídos. Uma boa parte dos operacionais das câmaras, ou seja, o pessoal do lixo, dos jardins, das oficinas, não são passíveis de ser readmitidos pessoas para ocupar os lugares que existiam. Com isto, está-se a criar a degradação do serviço. E ao fazer-se esta degradação, está-se a tentar meter na cabeça das pessoas a aceitação da privatização das empresas. E tem uma consequência, é que para se manter este nível de serviço tem que se concessionar, ou seja, tem que se entregar aos privados para se fazer uma coisa que se fazia mais barato com funcionários públicos, servia até para combater o desemprego. Vejamos claramente sobre isto o que é que está em causa, ou seja, como é que podemos ser conduzidos a aceitar coisas completamente inaceitáveis, ou seja, degradando os serviços, não permitindo que as câmaras recomponham os seus quadros com o pessoal que é despedido, para poder cativar o conjunto dos serviços destas empresas, para a seguir aumentar as tarifas e todos nós sermos mais mal, pagarmos mais e sermos mais mal servidos, porque essa gente não vai ter as preocupações que as câmaras municipais hoje têm da recolha seletiva dos lixos. Aliás, eles ganharão mais quanto mais lixo for transformado ou usado e quanto menos tiverem que existir na sua reciclagem. Portanto, quanto menos tiverem que gastar na sua reciclagem, melhor para eles, menos dinheiro estão a gastar, não é? E mais lucros estão a beneficiar. E é bom que tenhamos esta coisa presente, desta situação, de uma coisa que nós sentimos menos que a água. Mas a água que está também debaixo da mira da sua privatização, partindo do Estado, com uma lei aprovada num governo do Partido Socialista, que é a Lei da Água, de que tudo o que são estes recursos da água, chamam eles em alta, quer dizer, onde estão os recursos, os aquíferos, tudo isto e a sua distribuição para depois à rede em baixa, ou seja, para as nossas casas, querem eles dizer com a rede em baixa, que sejam entregues a empresa, a uma única empresa. Para quê? Para preparar as condições para a sua privatização, para entregar a água aos grandes capitalistas, elas com eles fazerem um negócio. É disto que tratamos. É destes pequenos aspectos que às vezes nem notamos, com os quais nos estamos confrontados. E é contra isto que temos que lutar. Isto, como pelos nossos salários, pelas outras coisas. Vale a pena ter presente coisas tão simples como isto, que é justo o protesto e a reivindicação popular quando uma determinada autarquia não tem condições de recolher e prestar o serviço que estava. Mas também é justo e é correto e é assertivo que as populações lutem contra o verdadeiro responsável por essa situação, que é o governo, que não admite e não possibilita que as câmaras recomponham os seus quadros de pessoal para estarem em condições de responderem efetivamente àquilo que são as suas necessidades. Ainda por cima,